Bem-vindo ao Todos Nós, mais um episódio aqui, a gente está junto, eu e Blenda, ora com convidado, ora sem convidado, com vários assuntos e, claro, a gente quer sempre aqui trazer insights, reflexões, pensamentos, né, Blenda? Sim. E aí, hoje a gente vai falar de uma coisa que é mega importante, é tão simples que a gente ignora, que é a questão do sono, né, Blenda? O sono, do meu ponto de vista, apesar de ser uma coisa muito simples, há muitas dificuldades para muitas pessoas em dormir, né, em ter um sono restaurador. E do meu ponto de vista, um sono restaurador faz a gente pensar melhor, não é? Eu diria para você que faz a gente pensar melhor até de uma forma imediata, no dia seguinte. No dia seguinte. Então, peraí que deixa eu apresentar o doutor aqui para a gente continuar esse assunto, porque, na verdade, antes até de apresentar o doutor, eu quero fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você dormiu de 7 a 9 horas? Você lembra, assim, por algum acaso, para contar para a gente? Porque esse, em tese, seria o ideal aí para uma vida adulta, né? Pelo menos para conseguir se recompor. E eles já deram uma pincelada aqui, a gente vai entrar com tudo. Mas é importante a gente pensar nisso, porque, olha só, de acordo com estudos da Fundação Oswaldo Cruz, cerca de 72% dos brasileiros sofrem de distúrbios relacionados ao sono. Entre esses distúrbios está a insônia. E a gente vai falar não só do sono em si, mas também da relação com a alimentação. Aí tem uma grande questão. E para isso a gente vai receber aqui, aliás, já estamos recebendo, o Dr. Alexandre Pinto de Azevedo. Ele é psiquiatra do Programa de Transtornos do Sono, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Ele é presidente do Congresso Paulista de Medicina do Sono 2024. Também é coordenador científico da Comissão do Sono da Associação Paulista de Medicina e membro da Associação Brasileira do Sono. Doutor, bem-vindo agora oficialmente. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Blenda, pelo convite. Agora você responde a pergunta da Blenda que todo mundo quer saber, né, doutor? Então, eu vou pegar um gancho que tu disseste sobre tão natural. Eu estava conversando antes, o sono deveria ser tão natural quanto a percepção da necessidade de beber água e de a gente naturalmente pegar um copo de água para aliviar esse desconforto. E se as pessoas respeitassem os sinalizadores naturais do sono, que todos nós temos, a não ser que você tenha um distúrbio do sono, seria muito mais fácil de você atingir o sono restaurador, o sono de qualidade. Esse é um ponto importante, o quanto a gente tem negligenciado o nosso sono. E, doutor Alexandre, essa negligência que tem ocorrido mesmo, não é? Ela se deve também a esse impacto enorme do desenvolvimento tecnológico, de redes sociais, celulares, telas. Como que fica isso? Sem dúvida. À medida que a modernidade foi oferecendo mais oportunidades, digamos assim, de prolongar o nosso dia, naturalmente, e esse acesso dessas oportunidades no ritmo 24/7, 24 horas por 7 dias, a gente aumentou o nosso tempo acordado, tornando-se quase que irresistível não fazer parte desse mundo. É como se você se tornasse um alheio, se você não acompanhasse tudo o que estivesse acontecendo o tempo todo no mundo, desde entretenimento até notícias. Então, tem trabalhos que mostram o impacto da modernidade nas últimas décadas, mostrando que, e não somente tanto aqui no Brasil como em outros países do mundo, o quanto tem se negligenciado ao ponto das pessoas estarem dormindo 1 hora, 1h30 a menos comparado a 20 anos atrás. E para quem já dormia em torno de 7 horas, por exemplo, dormir 1h30 a menos significa dormir em média 5h30, que já atinge um ponto de insuficiência para a qualidade restauradora de sono. Então, isso daí é um grande problema. Não permitir que essa modernidade, ao invés de ser um aliado, porque está aqui para isso, a gente não vai negar, se tornar um produto nocivo para a nossa saúde e aqui especificamente falando para o nosso sono. E como é que a gente sabe, como é que a gente pode saber, que sinais a gente pode observar que a gente tem um distúrbio de sono? Ou que a gente tem dormido de forma insuficiente? Porque o Alexandre estava falando de 7
a 9 horas, mas muitas pessoas dizem, ideal. né, elas dizem que se revitalizam com 5 horas de sono. Então, como é que é esse parâmetro? Vamos lá. Aí você está falando de 3 situações diferentes. Aquelas que provavelmente têm um distúrbio do sono e, portanto, perdem esses sinalizadores, Isso. como a insônia. Aquelas que negligenciam deliberadamente o seu sono e, portanto, oferecem menos tempo de sono para dormir. E aquelas que têm a oportunidade para dormir, têm os seus sinalizadores, mas por uma questão do dia a dia, a gente não pode negar isso também, horas de trabalho, tempo de deslocamento em trabalho, atividades domésticas que você precisa compor, não pode oferecer o tempo de sono natural ou o suficiente. Como é que se percebe isso? As consequências diurnas. Então, sonolência diurna, alterações de humor, alterações de capacidade de raciocínio, atenção, concentração, até mesmo reflexo fica comprometido. E por vezes a pessoa nem se percebe, porque vai aparecendo de uma maneira muito lenta e progressiva. Então, e você citou um outro ponto, aquelas que acham que podem dormir menos do que de fato deveriam. Isso. A maior percepção disso são as consequências diurnas. A Academia Americana de Medicina do Sono, ela debate muito se existem de fato esses tais dormidores curtos, as pessoas que precisam de poucas horas de sono para se manter saudáveis. Em princípio, é uma característica genética muito peculiar e rara para uma minoria, grande minoria da população. Boa parte daquelas pessoas que dizem que permanecem bem dormindo pouco são negligentes com seu sono. E às vezes algumas alterações não são percebidas, como por exemplo, pessoas que são mais intolerantes, irritáveis, impacientes, inquietas, aceleradas, podem ser uma repercussão diurna desse pouco tempo de sono. Mas se orgulham de estarem dormindo pouco e não tem nada, aparentemente. Ou dores de cabeça, dores articulares, dores musculares, isso também podem ser sintomas de um pouco sono. Mas a pessoa vai negligenciando, mantendo ainda o orgulho de que eu durmo pouco, eu sou mais produtivo do que a média da população. Isso é um grande erro. Não é dormidor curto quem quer, é quem legitimamente pode. Isso é muito, muito, muito raro. O dormidor curto é isso que a gente diz de dormir menos do que 6 horas. É um ponto de corte minimamente saudável. Dormir legitimamente 6 horas. E tem um grande parâmetro que a gente precisa marcar quando a gente vai conversar especificamente sobre isso com o paciente, que é o quanto de fato ele está dormindo e não o tempo que ele está na cama. Porque eu costumo marcar, às vezes diz assim, que horas você de fato adormece? A pessoa automaticamente responde, não, eu vou para a cama a tal hora. Não perguntei a hora que você vai para a cama, que hora você fecha os olhos para dormir. Porque às vezes a pessoa vai para a cama numa hora adequada e se envolve em atividades e demora 2, 3 horas para legitimamente fechar os olhos. Isso não é hora de dormir, isso é hora de cama. A gente não contabiliza isso como sono, a gente contabiliza como repouso, que não é o mesmo impacto sobre a atividade do sono. Então a gente precisa marcar bem qual é a hora que você vai para a cama, a hora que você fecha os olhos para dormir, a hora que de fato você acredita que adormeceu e a hora que você desperta no dia seguinte. Um grande marcador também que a gente usa, Blenda e Alexandre, é se você precisar acordar com despertador ou se legitimamente você já acorda antes do seu despertador. Isso mostra o quanto a pessoa está sincronizada com o seu sono. Grande parte da população que está bem sincronizada consegue acordar antes da hora do despertador. Meu despertador toca às 6, mas 10 minutinhos antes eu já estou acordando. Isso é bom, significa que o corpo dele está adaptado àquele padrão de sono. Uma outra queixa que é boa, mas que é trazida como queixa como as pessoas é eu estou no final de semana e continuo acordando às 6 horas, no máximo meia hora, 1 hora depois. Isso é bom, seu corpo está sincronizado com o seu tempo de sono. E se você não precisa dormir mais, é porque você está cumprindo o seu tempo necessário de sono. Porque é um mito de que nos dias livres eu vou dormir até as 10 horas. Isso não acontece talvez com pessoas bem mais jovens, adolescentes, Sim. que fazem aí um arrastamento de bloco de sono, mas um adulto que está sincronizado com o seu sono e cumprindo suas 6 horas e meia, 7 horas, que é a média global da população,
ele vai manter o mesmo ritmo nos finais de semana. Então, isso não é uma coisa ruim. Ou mesmo aposentados, às vezes a gente atende, vem pessoas querendo tratar o sono porque se aposentou, querem dormir até mais tarde e não conseguem e acham que isso é insônia. Na verdade, não é. É seu ciclo sincronizado. Outro problema também que aparece muito nos nossos serviços de sono. Uma pessoa que sempre precisou acordar às 4 horas da manhã para poder iniciar o seu trabalho. Então, acordar às 4 horas para tomar seu banho, tomar seu café e se deslocar até o trabalho. Se aposenta e continua acordando às 4 horas da manhã, no máximo às 5 horas da manhã. Está sincronizado, é um bloco de sono. É a nossa história de vida que faz com que a gente tenha uma sincronização do nosso bloco de sono, a hora que a gente adormece e a hora que a gente acorda. E o cérebro é muito inteligente para poder fazer essa marcação. É possível fazer as mudanças, a gente fazer um arrastamento desse bloco do sono, mas isso é considerado saudável, isso é considerado, desde que, claro, não tenha as tais consequências diurnas que eu citei. A gente considera que não existem os dormidores pequenos ou dormidores curtos. Sim. Não existem legitimamente. Agora, eu fiquei com uma questão quando você falou sobre a história de vida da gente, né? E eu tenho observado de uns anos para cá crianças com dificuldades de sono, né? O nosso sono tem uma história, não tem uma história familiar, tem uma história psicológica, tem uma história... Isso é uma questão. Uma outra que eu acho que se liga um pouco a essa é que, às vezes, quando eu converso com alguns pacientes, a última coisa que eles reconhecem é que não estão dormindo bem. Então, se eles estão mais irritáveis ou se eles estão mais dispersos, não, é porque eu tenho ansiedade, é porque eu tenho depressão, é porque eu tenho, sei lá, uma fibromialgia. Mas nunca, o sono, assim, é a última coisa que as pessoas, de modo geral, pensam, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre essa coisa da história do nosso sono e por que o sono, né, ele é a última coisa que muitas vezes as pessoas se dão conta que precisam mexer. Vou começar pelo segundo ponto. Tá bom. Porque, embora seja algo tão... Quantas pessoas não dizem... Quando a gente pergunta, né, numa entrevista médica, o quanto de água bebe ao longo do dia, as pessoas não dizem que não se lembram de beber água, por exemplo. E é algo essencial para a nossa saúde. Sim. O sono, ele caiu nesse mesmo patamar. É como se não fosse... É apenas algo automático que, se eu não fizer exatamente como deveria fazer, tudo bem, está esquecido. Então, é da mesma forma sobre a hora de beber água, outras rotinas que deveríamos ter, e o sono entrou num pacote de uma normalidade que não é tão importante. E aí vem a negligência, o que a gente chama muitas vezes da síndrome do sono insuficiente, que a gente pode conversar daqui a pouco. Sobre a história, isso é tão curioso, Blenda, porque... quando a gente atende, por vezes, pacientes que chegam com despertares no meio da noite e sensação de que eu não consigo adormecer bem ao longo da noite, e a gente vai investigar o pesadelos, isso tem muito relação com pesadelos também, e a gente vai investigar a história lá na infância e adolescência e as vivências que experimentou ao longo da noite nessa fase, ou conflitos com pais, ou histórias adversas com a própria criança e adolescente, isso também vai repercutir no sono na vida adulta. Então, a gente também não pode somente olhar para o sono aqui, agora. A gente precisa olhar para essa construção, tanto fisiológica, horário e concreta, quanto afetiva em relação ao sono. Às vezes, o adormecer poderia ser aterrorizante porque é fase de vulnerabilidade. Eu estou dormindo, eu estou vulnerável para que algo aconteça comigo. E a depender de como era a situação dentro de casa, em relação a adversidades emocionais, ou mesmo de violência, isso pode ser um repercutidor mais tardiamente na vida adulta sobre a dificuldade do adormecer. Então, tem um aspecto emocional que vai além somente do concreto fisiológico. Inclusive crianças, né, doutor Alexandre, que precisam ser acordadas de madrugada, porque esses pais precisam deixar essas crianças em creches, em lugares para eles irem trabalhar, né? Outro dia eu estava
andando na Avenida Brasil, estava olhando no ponto de ônibus, era 5 horas da manhã. A quantidade de mulheres e homens, né, com filhinhos pequenos, aquele horário, eu pensei, bom, essas crianças foram arrastadas da cama, né? Infelizmente, essa é uma realidade. É uma realidade. E a gente não pode cair na armadilha de julgar esses pais, sim, porque claro, é a sobrevivência deles, claro, né? Eles estão fazendo ali o melhor, mas é inevitável que isso vai repercutir na vida adulta, porque o cérebro dessas crianças está aprendendo que aquele é o horário de acordar, quando fisiologicamente pode não ser. Se ele for um matutino, aquele que tem um cronotipo, que é uma característica individual de cada um de nós, mas se ele for um matutino, que quer dizer que a mente dele está mais ativa, está mais desperto, está fisiologicamente mais funcionante no período da manhã, isso repercutirá menos, porque o amanhecer é a fisiologia positiva dele. Entendi. Mas se ele for um vespertino, uma criança vespertina, e que desperta ali no meio do que seria o sono bom dele, isso vai repercutir inclusive no desenvolvimento cognitivo dessa criança. Mas é sempre com pesar que eu vejo isso, mas por outro lado pensando, pelo menos esses pais estão fazendo algo de bom, claro, para essas crianças, estão cuidando de alguma forma também. A gente não pode confundir isso com negligência, mas é uma realidade. Boa parte da população que gasta 2, 3 horas em tempos de deslocamento para o trabalho. Sim. Eles sofrerão, as crianças também. Eu também chego muito cedo no Hospital das Clínicas. Na minha caminhada até lá, eu também encontro muitos pais, até mesmo os funcionários do hospital, carregando as crianças, 2, 3 crianças, nesse frio ali, numa hora que elas estão acordadas, mas precisariam estar dormindo, mas é a realidade delas, mas inevitavelmente repercutirá de alguma forma. Sim, sim. E quando você falou um pouquinho antes sobre a síndrome do sono insuficiente, queria voltar, daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre isso, porque muitos brasileiros têm dormido cada vez menos ao longo dos anos, né? Como é que é essa síndrome do sono insuficiente? É exatamente isso, e é uma síndrome que está na classificação internacional de distúrbios do sono, na 3ª classificação. Na verdade, embora ele esteja lá como um critério diagnóstico, como uma entidade diagnóstica, na verdade é algo comportamental. Nada mais é do que a pessoa negligenciar o tempo total de sono que precisaria para o seu bem-estar, em favor de atividades pouco úteis ou talvez inúteis. E aí ele deliberadamente é lutar contra o próprio sono. No horário, e lutar, que eu digo, é perceber, porque ele não tem um distúrbio do sono, não tem insônia, por exemplo, perceber que o sono chegou, os sinalizadores fisiológicos, aquela sensação de lentidão, de peso nos olhos, de bocejar, que diria pra gente, olha, vai pra cama, luta contra, porque está vendo o celular, o conteúdo do celular, porque está vendo televisão, está assistindo séries, etc., para estar pertencente ao mundo, e aí repercute. E a principal sintoma da síndrome do sono insuficiente é sonolência excessiva diurna, o que nos leva a outro ponto, porque a gente é buscado por uma série de adultos jovens e adolescentes com supostos diagnósticos de doenças neurológicas que causam sonolência excessiva diurna, e, na verdade, elas dormem muito menos do que precisariam. Um exemplo é a narcolepsia, que é uma doença caracterizada por ataques de sono, digamos assim, durante o dia, por sonolência excessiva diurna. E chegam muitos adolescentes e adultos jovens com esse diagnóstico, e, na verdade, quando a gente vai fazer o desenho desse sono no dia a dia, elas dormem muito menos do que de fato precisariam. Agora, como é que... Eu sempre tive muita curiosidade sobre isso, acho que muita gente também. Como é que... Porque eu acho que dormir é um negócio incrível, sabe? Eu acho incrível. Sonhar, então, eu acho a coisa mais incrível, né? Desse trabalho cerebral da gente durante a noite que continua acontecendo. Como é que são essas fases do sono? Onde é que entra o sonho? Onde é que aprofunda esse sono?
É curioso você dizer isso, porque como a gente está lá no estado de repouso, quem olha o outro dormindo, vê a pessoa lá quieta, o cérebro está bombando de funcionamento, porque é uma equação neuroquímica cíclica para garantir que esse sono aconteça, que são as tais fases do sono, né? A gente tem uma fase do sono que é o que a gente chama de REM, que é, na tradução literal, de movimento rápido dos olhos, uma outra fase que é do sono não REM, em que não há movimento rápido dos olhos, e essa fase não REM é dividida em 3 estágios, que é uma sonolência inicial, um sono intermediário e um sono profundo, e depois a fase do sono do movimento rápido dos olhos. E elas ciclam. A cada 70 a 120 minutos, elas ciclam ao longo da noite. Você não fica sempre no sono profundo? Não, ela é só uma parte. É só uma parte. Todas as fases do sono têm o seu papel. É um mito a gente achar que o sono profundo, do ponto de vista neurofisiológico, significa necessariamente um melhor sono ou sono restaurador. Pelo contrário, o sono REM, que supostamente é o sono em que sonhamos, ele está lá no ápice de uma atividade cerebral parecida com a vigília, por exemplo, como se estivéssemos acordados. Essas fases do sono, elas são determinadas pela rapidez com que a gente tem a atividade elétrica cerebral, por exemplo. E no sono profundo a gente tem uma lentificação, é o sono de ondas lentas. A gente tem uma lentificação da atividade elétrica cerebral. Mas ela dura pouco tempo e aí cicla de novo, e aí dura pouco tempo e aí cicla de novo. Nesses estágios, é uma ondulação. E a gente não tem como pré-determinar em que fase isso acontecerá de maneira cíclica. O sono de todo mundo não é igual e o sono da mesma pessoa de uma noite para outra não é igual. Os ciclos eles não vão recorrer da mesma forma, né? O tempo desses ciclos. A metade da noite inicial não é igual à metade da noite final. Em geral, na metade final da noite, a gente concentra mais o sono REM, em que a gente supostamente sonha. Eu digo supostamente porque a gente já sabe hoje que a gente tem sonhos durante o sono não REM também. Só que ele não tem a mesma característica de vivacidade que o sono REM tem, que ocorre durante o sono REM. E esses ciclos, todos eles, cada estágio tem o seu papel. É o mito achar que só o sono profundo é garantidor de uma boa restauração. É o mito que a recorrência do sono REM é o mais importante para a memória. Tem alguns trabalhos neurofisiológicos que apontam isso de fato, mas a gente não pode ser tão rígido nessa crença. Todos os estágios têm a sua função. E o mais importante é que estejamos dormindo. Isso é o mais importante. Um outro ponto também é acreditar que só dormimos bem se lembrarmos dos nossos sonhos. Eu garanto para todo mundo que todos nós sonhamos, mas nem sempre lembramos dele, e aí a gente pode até discutir questões psicológicas de que às vezes não devemos lembrar dos nossos sonhos, porque isso vai repercutir emocionalmente de alguma forma no nosso dia a dia. Então, até um efeito protetor da mente sobre não lembrarmos dos sonhos. Mas eles estão lá sempre, mas nem sempre lembramos dele. Isso não quer dizer se o sono foi melhor ou pior, de qualidade melhor ou pior. Você quer perguntar? Eu quero. Nossa, uma aula aqui, né, gente? Nossa, é interessante pensar nisso. Você falou de água, né, que as pessoas esquecem de tomar água. O sono entra nessa caixinha aí também de vamos dormir o que dá, e às vezes também por necessidade, a gente sabe disso, que é a realidade de muitas pessoas hoje no Brasil. Mas se não tem um bom sono, se eu tiro a água, eu quero falar de alimentação, mas antes de falar de alimentação, eu quero falar uma outra coisa que está presente na vida de muitos brasileiros e de várias formas, que é o álcool. É um inimigo, assim, digamos que... É um inimigo, e vou dizer, vamos raciocinar sobre a relação com o álcool. O álcool ele tem um efeito sobre a ansiedade e sobre relaxamento, isso é um fato. Então ele pode até facilitar o início do sono. Não raramente as pessoas dizem, nossa, eu consigo dormir gostosinho, eu inicio bem o sono depois de beber. Mas depois se torna um terror. Por quê? À medida que o corpo vai eliminando esse álcool, ele vai fragmentando esse sono e fragilizando esse sono. Porque o álcool ele vai sendo eliminado naturalmente, vai sendo depurado pelo rim naturalmente. Então ele perde aquele efeito dele sedativo, aquele efeito relaxante. E aí
a parte do meio para o final da noite é péssima, ao ponto de pessoas, por exemplo, que não têm, que é um distúrbio do sono que a gente chama de apneia do sono, que são pausas da respiração durante a noite, podem apresentar sob efeito do álcool, mesmo nunca tendo. Então, esse sono, a pessoa vai acordar no dia seguinte, é lógico, a depender do quanto bebeu, o quão próximo da hora de dormir bebeu, a sensibilidade de cada um sono de qualidade péssima, não reparadora. Então, por conta desse efeito inicial do álcool e por ser de fácil acesso, acaba sendo, entre aspas, o hipnótico sedativo mais utilizado aqui no Brasil, em especial por homens, que têm insônia não diagnosticada, sem acesso ao tratamento e fazem uso do álcool como uma forma de conseguir adormecer, mesmo que o resto da noite seja muito ruim. E aí, se entrar nesse ciclo, a pessoa realmente vai prejudicando cada vez mais o sono. Não só o sono, né? Isso. Não só o sono. Ao ponto de, há trabalhos que mostram que usuários frequentes de álcool, quando interrompem o uso do álcool, entram em abstinência. É lógico que na fase de interrupção abrupta isso traz repercussão, mas a repercussão sobre o sono pode até demorar 2 anos para ser regularizado, mesmo a pessoa sem beber nada do álcool. Poxa. Então, o álcool ele traz, de fato, uma repercussão negativa para esses tais estágios e fases do sono que a gente estava discutindo, fazendo com que esse sono se mantenha mais no estágio de sonolência, sem permitir que cicle, eu nem diria aprofundar, mas que cicle de uma maneira apropriada. E o que quer dizer essa questão do ciclo circadiano? Né? Que é uma coisa que se fala muito, às vezes você vai... Agora eu estive nos Estados Unidos, eu estava numa loja de suplemento, e aí a pessoa que vendia lá, não, esse aqui é muito bom porque regulariza o ciclo circadiano. Né? O que é esse ciclo circadiano que as pessoas falam tanto? Blenda, isso é a menina dos olhos agora da medicina do sono. Não diga. O último congresso agora que teve internacional, o que mais se apresentou foi ritmo circadiano, o ciclo circadiano, os ritmos. Só que não diz respeito somente a sono. O nosso corpo ele é ritmado. A gente tem ritmos circadianos. Em teoria, são ritmos que acontecem a cada 24 horas. Isso é pré-estabelecido. O nosso sono, na verdade, o nosso ritmo endógeno tem 25 horas, então a gente está sempre deficitário por esse marco que ficou estabelecido de 24 horas. Mas tudo bem, isso não traz um dano, é só uma característica para se falar. Mas a gente tem outros ritmos que duram um dia ou ao longo de um dia. Porque a gente tem os supradianos, os infradianos, por exemplo, o ciclo menstrual, que é um ciclo mensal. Mas aquele que fica ali no circadiano ao longo das 24 horas, a gente tem ciclo de pressão arterial. A nossa pressão arterial cicla durante o dia de maneira diferente. Durante a noite não é somente porque a gente está em repouso. Ela diminui a pressão por causa do ritmo circadiano de controle de pressão arterial. Temperatura corporal, funcionamento de diversos órgãos, inclusive o renal, liberação hormonal. A gente também tem ritmos, fisiologia do controle fome e saciedade, a gente tem ritmos circadianos, a gente tem um hormônio que é liberado durante a madrugada, que ele é responsável pela saciedade e garante que a gente possa permanecer nossas 8, 10 horas de jejum dormindo bem, sem sensação de fome. A gente se acorda durante a madrugada para beber água ou visitar o banheiro, a gente não acorda pensando em comer. A não ser que a pessoa tenha um distúrbio alimentar. Sim. Isso é porque a gente tem esse hormônio, que tem o ritmo circadiano que está lá protegendo. O sono é apenas um desses ritmos, que é ciclagem entre sono e vigília, que também depende de toda aquela maquinaria que a gente está falando de atividade cerebral. Que interessante. Agora eu vou aproveitar. Você quer perguntar alguma coisa? Não, quer aproveitar? Não, é que eu queria aproveitar o seguinte, que eu estava falando sobre essa coisa do ritmo circadiano e essa ida que eu estava na loja e também nesse mesmo lugar tinha uma parafernália de coisas que você pode usar
né? Eu, como tenho meus problemas de sono, aquilo me atraiu muito, mas logo não me atraiu, porque eu não sei nem como mexer naquilo. Eu vou ficar mais tempo acordado, olhando aquele negócio que dormindo. Mas uma parafernália, anel que não sei o quê, pulseira, relógio, 1000 aplicativos, quanto de tudo isso auxilia mais do que atrapalha? Antigamente eram somente os apps que ficavam ali na cabeceira. Sim. Hoje são os dispositivos vestíveis. E no inglês, wearables, são esses dispositivos vestíveis. E é isso mesmo, é anel, é faixa de testa, é relógio, tudo para tentar mensurar o nosso sono. Eu costumo dizer que quem tem distúrbio do sono não deve usar isso. Ele serve apenas para uma função, e eu sugeriria para quem não tem distúrbio do sono também abrir mão disso, porque ganha-se uma paranoia sobre tentar ter o sono perfeito. Por quê? Supostamente, esses dispositivos vestíveis, que é uma tradução literal que a gente usa, eles dimensionariam a qualidade restauradora do teu sono. O que é falso? Eles dimensionariam a profundidade do teu sono. Eles dimensionariam uma tal eficiência do sono também. E não tem como um dispositivo como esse, sozinho, trazer essas informações para a gente. Então, a gente já atende, todos nós que trabalhamos com medicina do sono, já atendemos pacientes que chegam: doutor, estou muito preocupado, a minha eficiência do sono é essa, porque o meu app mostra isso. E aí ele acorda todo dia checando como fazer para melhorar a sua eficiência do sono. Impossível um dispositivo dimensionar isso. Ele serve para apenas, aproximadamente, exercer uma função para a gente. Separar o que é dia e o que é noite no sentido de tempo de atividade em que legitimamente a pessoa está em atividade por causa do efeito do acelerômetro, e tempo de repouso. E esse tempo de repouso se aproximar do tempo que ele está de fato dormindo. Ele serve mais ou menos para mensurar isso para a gente. Então, essa função que a gente sugere que seja usado por 1 semana, 2 semanas, mostra para a gente calcular mais ou menos o tempo que de fato ele está oferecendo para dormir. E usualmente é menos do que de fato é dito ou percebido pelo próprio paciente, mostrando que ele tem sono insuficiente e provavelmente justificaria as queixas que ele tem durante o dia. Então, a minha sugestão é: quem tem esses dispositivos, abra mão. Eles não informam isso que supostamente informariam e levam a um padrão de obsessão de busca de melhoria de qualidade de sono que seria muito mais comportamental, ritualizado, do que através desses dispositivos. Que seria a cronorexia, é isso? Que seria uma expressão que algumas publicações internacionais têm usado como cronorexia ou ortossônia ou ortossonia, dependendo da tradução. Alguns trabalhos usam as duas expressões, que seria a busca pelo sono perfeito, a busca pelo sono correto, ou sono direito, numa tradução literal, que é baseado e mantido ou gatilhado, por vezes, por esses dispositivos. Agora, mudando um pouquinho, qual é a relação, e se existe de fato a relação, entre o sono e as doenças como demência, Alzheimer? Alzheimer é uma demência, né? Qual é? Porque pelo menos eu tenho visto trabalhos trazendo essa relação do sono com a demência, o sono com Alzheimer, mas até onde vai essa relação? Tem uma relação, e tem a ver mais uma vez com o tempo de sono oferecido, porque tem uma relação direta, não na fisiopatologia, ou seja, não na relação direta com a doença em si, mas no favorecimento para que esse adoecimento apareça, essa doença neurodegenerativa, numa pessoa já predisposta a desenvolver. A gente tem uma área cerebral, ou uma interárea, vamos dizer assim, que é uma área que fica ali entre os neurônios, que é uma área, o nome oficial parece estranho, se chama sistema linfático, que é o sistema de limpeza de resíduos cerebrais que são depositados naquele tecido entre os neurônios, e ele é um fluido que passa limpando. O sistema linfático tem
de uma forma muito prática, tem a função de varrer o que é lixo do cérebro, que é feito do metabolismo da própria atividade neuronal. E varrendo esse lixo, ele está eliminando algumas substâncias que, entre elas, beta-amiloide, que é uma das diretamente ligadas à demência de Alzheimer. Beta-amiloide é um resíduo, digamos assim, de uma proteína que fica na membrana do neurônio e com o processo de envelhecimento e com o processo de atividades cerebrais que a gente tem, ela vai se partindo e vai sendo depositada nesse tecido entre os neurônios e que forma placas de beta-amiloide, que é um tecido meio esponjoso e que dificulta a atividade de comunicação de um neurônio para outro, que a gente chama de sinapse neuronal. Entendi. E é aí que todo o nosso corpo em atividade, tanto neurológica quanto mental, depende dessa sinapse. Só que essas placas localizadas nessa região impedem que essa sinapse é uma transmissão, é uma comunicação de um neurônio com o outro. E pede que essa comunicação seja feita de maneira adequada e de forma irreversível. Então, quando o sistema linfático que faz essa varredura não está adequadamente funcionante, mais facilmente essas placas vão sendo agrupadas e mais fácil é, numa pessoa que tem predisposição, desenvolver. E por que tem relação com sono? Porque o tempo de sono, o sistema linfático, ele só funciona adequadamente enquanto dormimos. Então, quanto mais oferecemos de tempo de sono, mais o sistema linfático é ativado para fazer essa varredura ao máximo dessas substâncias que são degradadas da própria atividade neuronal que ocorreu durante o dia. Então, é aí que está a importância, entre outras coisas, em relação com os quadros demenciais, do sono. Permitir que o sistema linfático, que é uma descoberta nova, viu, Blenda? Uma década e meia, talvez, e também ainda é algo muito estudado, o papel do sistema linfático e como recentemente entendeu que ele é potencializado através do sono, enquanto dormimos. Só um adendo para ficar simples, se vocês me permitem falar sobre aquele filme, Divertidamente, que fala sobre como a nossa mente funciona. Sim. No 1, eu adoro aquele filme, é um filme de adulto, não é filme de criança. Não, é filme de adulto, não é? E bem inteligente. Envelopado, mas só para trazer todo mundo para o cinema, né? Pois é, e eu oriento meus pacientes a assistirem. Tem uma parte, e é no filme 1 e não no 2... que tem uma parte que quando ela está dormindo, eles estão lá funcionando para fazer a limpeza. Não sei se você se lembra. Eles tiram algumas bolas, guardam outras, eliminam. Aquele é o sistema linfático limpando o que não deve ser acumulado no nosso cérebro. Funciona daquela forma. E isso permite que a gente se mantenha cognitivamente, ou seja, em termos de mente pensante, mais funcionais ao longo da nossa vida. Então, queria entrar num outro ponto que, baseado nisso, e como a gente começou essa conversa, de que o sono nos ajuda a pensar melhor, inclusive no dia seguinte, né? E a regular melhor os nossos ritmos circadianos também, seja do sono, seja fisiológico. Quer dizer, o prejuízo de não se dormir é muito grande do ponto de vista cumulativo. Não que naquela semana você não dormiu bem, que isso pode acontecer, mas se isso vai se acumulando. E aí eu lhe pergunto, e aonde entram as medicações? Quando é que se deve procurar? As pessoas têm muito medo quando se fala. Há pessoas que preferem tomar um vidro de xarope que dá sono a ter que tomar um remédio para dormir. Ou beber. Né? Ou beber, né? Ou tomar um antialérgico. Canso de ver isso. Eu vou tomar 3 antialérgicos. Mas por que você não procura alguém para, né, propor uma medicação, um tratamento? Não. Remédio para sono vicia, não é? Como se essas outras coisas não viciassem. Então, será que você pode falar um pouquinho sobre isso? Tomar alguma coisa para dormir, como não medicamento específico para o sono, garante que a pessoa durma, mas não significa que as funções que a pessoa precisa ter durante o sono estão lá atuando de maneira adequada.
Quando uma medicação ela existe para tratar o sono, a gente está trazendo a funcionalidade, aquilo que é ocultado e que ninguém sabe, porque uma coisa é sedar, fazer a pessoa apagar e aparentemente dormir. Outra coisa é manter a funcionalidade desse cérebro enquanto a pessoa está dormindo, para trazer uma fisiologia normal, inclusive para isso que a gente falou, do sistema linfático, etc. Então, as medicações para o sono, quando bem indicadas, e tem um outro ponto, e aí a gente está falando talvez especificamente de insônia, é que a insônia ela não é uma única entidade. A gente tem diferentes formas de apresentação da insônia que levaria a diferentes escolhas medicamentosas ou associações medicamentosas. Então, a insônia, ela não é uma entidade única, ela tem formas diferentes de se apresentar, o que a gente chama de fenótipos, seja de início de noite, de meio de noite, insônia combinada, insônia, que tem uma série de insônias, insônia paradoxal, enfim. Mas que, a depender do tipo de insônia, a gente vai ter medicações específicas para fazer a pessoa, lógico, sedar para dormir e, ao mesmo tempo, manter a atividade cerebral adequada para que esse sono tenha sua funcionalidade. Não somente a restauração do sono, mas tudo aquilo que deveria acontecer num sono fisiológico, inclusive a tal ciclagem dos ritmos, isso é preservado por uma medicação que foi adequadamente prescrita para um tipo específico de insônia. Então, é um mito acreditar. A questão da dependência das medicações é uma realidade, Blenda? É uma realidade? É, Alexandre. Só qual é o ponto? O ponto é quando essas medicações são prescritas por um não especialista ou até por um não especialista que não fez uma indicação adequada. Né? Que não investigou de maneira apropriada. Porque não é somente, eu estou com insônia, toma esse remédio. Não, é a gente entender como é, há quanto tempo se dorme, quanto tempo não se dorme, com que frequência acontece. Tem uma série de pormenores que precisamos entender para fazer a melhor escolha medicamentosa para cada tipo de insônia. Isso é o que vai determinar que esse sono medicado seja um sono fisiológico, que permita que esse paciente possa ter toda a fisiologia que um sono natural teria e, portanto, os seus benefícios. Não é somente sobre fazer dormir e fazer acordar. Isso seria simples demais, como eventualmente um antialérgico. Mas o antialérgico, por exemplo, seda, mas não permite que esses ciclos de sono, por exemplo, aconteçam de maneira adequada. Então, é esse o fundamento das medicações para tratamento de insônia. Algumas delas têm em bula escrito que é para insônia, algumas delas não, mas que a gente tem evidência científica robusta que nos permite indicar essas medicações, mas que vai preservar essa funcionalidade do sono. É muito mais do que somente fazer dormir e fazer acordar. Bom, acho que a gente está terminando, mas eu queria pedir umas dicas para o doutor Alexandre. O que você diria, doutor Alexandre, que seria importante, né, como até para as pessoas que, por conta do trabalho delas, elas têm que acordar muito cedo, né, para minimizar, vamos dizer, esses efeitos, e para outras pessoas, para nós todos aqui, né, todos nós, como diz o podcast, que coisas a gente pode colocar na vida da gente que pode melhorar o nosso sono? Eu acho que um ponto que a gente precisa pensar é que nas 24 horas do dia, a gente precisa dormir. Cada um precisa entender qual é o seu tempo necessário de sono, mas, em teoria, 6 horas e meia, 7 horas de sono. Se por conta do meu horário que eu chego em casa, porque eu faço faculdade à noite, vou dormir tarde, mas eu tenho trabalho de manhã e acordo cedo, disponibilizo pouco tempo de sono. Tenta adicionar ao longo do dia alguma quantidade de sono. Porque o cérebro vai entender um cochilo ou um sono mais longo de 1 hora. Porque cochilo a gente entende por poucos minutos, 20 minutos. Mas dormir 1 hora em algum outro momento do dia, para que ao longo dessas 24 horas você cumpra aquele tempo total de sono que é considerado necessário. Isso minimizará os danos de uma privação de sono. Segundo ponto, ser bem realista com o seu sono. Cada um tem o seu sono, não existe sono melhor ou pior comparativo em relação ao outro.
Então, não há o ideal de que todo mundo em casa consegue dormir 9 horas e eu só consigo dormir 11. Talvez esse seja o teu sono. Desde que você cumpra as tais horas mínimas de sono, está valendo, está sendo importante do mesmo jeito. Mas eu gostaria de dormir cedo porque é necessário para o meu bem-estar. Eu costumo dizer também que o nosso sono começa a partir do momento que a gente acorda. Então, um grande sinalizador da hora que iremos dormir é a hora que despertamos. Não é a hora que a gente abre os olhos e fica na cama. É a hora que a gente começa literalmente o nosso dia. Levanta da cama? Levanta da cama. Tá. Acordo e levanto. Isso meu cérebro está começando a contabilizar de maneira contrária quantas horas faltam para eu adormecer. E a gente faz um cálculo, em média, de 17 por 7. 17 horas de vigília por 7 horas de sono. Então, uma pessoa que acorda às 8 horas da manhã, somado 17 horas, ela não vai conseguir dormir às 10 horas da noite. Quem que vai oferecer 10 horas de sono? A não ser que seja um dormidor longo, por exemplo, que também é uma minoria da população. Então, fica muito regrado sobre a hora que você sai da cama e começa a ter o dia como um marcador da hora provável que você vai dormir. Excelente. E tentar manter as regras mesmo nos finais de semana. Não estou dizendo que as pessoas não vão sair para se divertir, etc. Mas tentar manter todo dia, pelo menos minimamente nos dias úteis, os mesmos horários de dormir, de ir para a cama, adormecer, acordar e sair da cama. Isso a gente entende como um parâmetro de sincronização, mostrar para o nosso cérebro que a gente consegue ter essa regularidade e esse condicionamento. Muito bom. Inclusive para as crianças isso é fundamental, né? Eu diria para você que isso é essencial a rotina, para nossas né? crianças. Rotina, e lembrando que crianças e pré-adolescentes precisam dormir em média 9 a 10 horas por 24 horas. Então, sim, elas devem. O grande problema das crianças, se você ainda me permite um tempinho, que os pais precisam ficar atentos, é que os pais vão dormir muito tarde e as crianças são obrigadas a dormir mais cedo e ficam lá pensando, o que é que eles estão fazendo lá fora? Estão se divertindo. Sim. Eu também quero assistir televisão Sim. com eles. Então, a casa precisa ter um funcionamento que favoreça o sono de todos. E às vezes tem pais que chegam mais tarde do trabalho e querem que as crianças esperem a chegada deles, né? É uma incompatibilidade e aí a gente tem que abrir mão disso no sentido de saúde dos filhos, permitir que eles possam dormir mais cedo. Bom, muito obrigada. Que bom. Não, mas eu ainda vou... Muita coisa. Vamos colocar mais uns minutinhos nesses 45 do segundo tempo aí, mais brevemente, se possível. Quando a gente pensa em pessoas que funcionam melhor à noite, para a madrugada, isso tem um efeito no sono ou pode ser realmente o ritmo do corpo, do organismo da pessoa? Pode ser o ritmo do corpo. Pode ser respeitado, desde que ele também possa acordar mais tarde. Há um mito sobre a hora ideal para se dormir, não é igual para todo mundo, porque cada um de nós tem um cronotipo diferente, os vespertinos, os matutinos e os intermediários. Os intermediários correspondem a 50% da população e que tem essa flexibilidade de migrar as suas horas de sono para mais cedo ou mais tarde. E não importa a hora que você vai dormir legitimamente, mas o quanto de tempo de sono você vai se permitir dormir. Isso é o que é mais importante. Então, se você for um vespertino e está lá estudando e fazendo coisas úteis e vai dormir mais tarde, tudo bem, desde que você desperte mais tarde e permita que esse bloco de sono seja adequado para suas necessidades. Legal. E para fechar aqui, para não deixar essa pergunta sem resposta, qual é a relação do sono com a comida? Quando eu diria para você, qual é a relação do ritmo circadiano com a comida? Então, a gente tem uma série de hormônios que são responsáveis pelo nosso controle alimentar e acontece durante o dia e durante a noite, independente se estamos dormindo ou acordados. Mas o ponto em relação a quando oferecemos menos tempo de sono ou eventualmente um distúrbio do sono que causa fragmentação, como a própria insônia, encurtamento do tempo do sono, há mais chance de a gente ter
uma escolha errada durante o dia por alimentos que possam ser mais palatáveis e calóricos para repor a energia que não adquirimos durante o período que estamos dormindo, ou eventualmente alguns moduladores de saciedade que atingem o seu pico máximo durante a noite, eles estão em níveis muito mais baixos durante o dia, fazendo com que tenhamos mais sono. E aí vem a relação entre pouco sono, ganho de peso e obesidade também. Não, tinha que dar um curso, né, gente? Bota Sim, o link ele dá. do curso aí. Porque acho que a gente precisa ter esse conhecimento, né, Blenda? Assim, no modo geral, e a sua linguagem, a sua comunicação é clara, né? Porque é um Claro, assunto... e muito acessível, porque tem um aspecto técnico, né, do sono, né, fisiológico. Por isso que a gente está aqui. O meu papel é educar a população sobre o sono, né, de nós profissionais da saúde, porque Perfeito. a ideia é parar de negligenciar. É muito mais do que não beber água, que também tem seus prejuízos, mas o sono ruim, um sono negligenciado, ele traz repercussões não somente mentais como físicas. E eu acho que seria muito importante, não é, poder falar para os pais, né? Porque, como a gente falou hoje, o sono da gente tem uma história, né? Tem uma história, enfim, tem inclusive uma história familiar, né? Não, na minha casa todo mundo dormia muito, eu durmo pouco. Ou todo mundo dormia pouco, eu durmo muito, era visto como preguiçosa. Todos esses mitos em torno do sono. E que a gente precisa lembrar que o sono, como eu disse antes, o sono de ninguém é igual ao do outro, mesmo dentro de um núcleo familiar. E que o nosso próprio sono não é igual todas as noites. Muito bom. Obrigada, doutor Alexandre. Obrigado a vocês. Doutor, obrigado. Nossa, foi uma aula interessante a gente ver todo o impacto disso, né? E aí, quem quiser acompanhar mais conteúdos, doutor, né? Tá lá, doutor.alexandre Pinto de Azevedo, tudo junto, tá aí aparecendo, né, doutor? É só seguir lá, né? Isso, meu Instagram. Então, tá bom. Obrigado pelo papo. A gente se encontra no próximo episódio. Então, até lá. Até lá.